Você conhece o Jim Crow? Sabe qual é a origem do blackface? Hoje, devido ao Dia da Consciência Negra, farei um vídeo de conscientização falando sobre a origem do blackface, o Jim Crow, uma forma racista de entretenimento que criou toda uma cultura de personagens racistas dentro da mídia e da cultura pop, que serviam para pintar uma imagem desumanizada das pessoas pretas, a fim de justificar a segregação através de imagens e retratações menos humanas das pessoas pretas, que eram comumente divulgadas em revistas, jornais, desenhos. E hoje eu vou trazer o início a uma série de vídeos sobre isso. Não será um vídeo leve, é um assunto delicado. Algumas das histórias reais que eu irei trazer aqui são muito pesadas e violentas, então eu já deixo aqui avisado com antecedência isso. Mas ficou um vídeo muito bom, muito informativo e importante de entender para conseguir identificar e combater esses arquétipos e personagens racistas dentro da cultura pop e de qualquer tipo de entretenimento. Eu também trouxe muitos exemplos sobre o que estou falando, muitas imagens, vídeos, para que vocês possam fazer essa identificação de uma forma mais clara. Afinal, aqui a gente do Brasil importou muita cultura racista dos Estados Unidos, mesmo sem saber, mesmo sem conseguir identificar de onde veio, porque não sabe de onde vem. Mas a gente tem muitas coisas dessa cultura do Jim Crow aqui no Brasil. E todo mundo que já viajou para casa de vó no interior ou que mora no interior, provavelmente já viu algum objeto que referencie as pessoas negras dentro de algum dos arquétipos do Jim Crow, que são arquétipos racistas, e não sabia que vinha disso, mas hoje eu vou trazer um vídeo exatamente para que essa identificação possa ser possível. Muitos dos exemplos que eu vou trazer são do Museu do Jim Crow, que é a principal fonte que eu usei para fazer esse vídeo. Vou deixar linkado aqui todas as referências e fontes que eu usei para quem quiser ler mais sobre o assunto, conferir o que eu estou falando. Muita gente deve ter conhecido ou pesquisado sobre o Jim Crow por causa do clipe do This Is America, do Childish Gambino, o Donald Glover, onde no começo do clipe, a pose que ele faz para dar o tiro é referenciando a pose que ficou famosa, da imagem que ficou famosa, clássica do comediante original do Jim Crow, que deu início a isso, do Thomas D. Rice. E hoje daremos início a uma série de vídeos que sairão ao longo da semana, falando sobre, explicando e exemplificando a cultura do Jim Crow, as leis do Jim Crow, os arquétipos do Jim Crow. Vídeos que serão muito interessantes, que deram muito trabalho, então já peço para que deixem um like e vamos pro vídeo. Coming for to carry me home. Says eyes are coming from the south. Susanna, don't you cry. Every time I wheel about a jump, Jim. I'm Rick. Rub the knuckles on. Hey, pro. Run, nigga, run. Powder don't get you, run, nigga, run. You better get away. Nigga, run, nigga, too. The nigga lost his son, his shoe. Run, nigga, run. The powder don't get you, run, nigga, run. You better get away. Nigga, run by my gate. Wake up, nigga, you slept too late. Run, nigga, run. The powder don't get you, run, nigga, run. Better get away. O Jim Crow começou como uma representação caricaturesca, estereotipada e racista dos negros, das pessoas pretas, que era uma representação encenada de forma cômica em menestréis por atores brancos pintados de preto, com a boca branca exagerada e fazendo os personagens do Jim Crow. Essa representação caricaturesca das pessoas negras feitas por atores brancos pintados, eventualmente é o que vai ser chamado de blackface. Foi feito pela primeira vez pelo comediante Thomas D. Rice, ou Thomas Daddy Rice, um ator branco que pintou-se de preto e começou a encenar um personagem negro de forma estereotipada e exagerada, um personagem chamado Jim Crow ou João Corvo. A origem desse nome não é certa, mas a lenda, a história por trás diz que esse comediante, em suas viagens pelo sul dos Estados Unidos, ele escutou os donos de escravos se referenciarem aos seus escravos muitas vezes como corvos, os crows. Então, daí ele cria o Jim Crow, que seria a tradução para português João Corvo, a tradução de um nome que ele escutou dos senhores de escravos referenciando aos escravos. O personagem consistia numa pessoa preta que andava aparentemente com algum problema nas pernas, andava de uma forma meio disfórmica, e aí também é incerto o porquê disso, se ele caiu do cavalo, se ele apanhou, se ele era manco, qual era o motivo disso.
mas é por isso que ele tem aquela no desenho original do Jim Crow que vocês estão vendo aí, ele tá meio tortinho, né. E isso deu início a toda uma cultura de personagens do Jim Crow que eram encenados nesses menestréis, que eram esses teatros feitos de atores brancos encenando atores pretos de forma cômica e desumanizada, e que acabou se tornando uma forma comum de entretenimento, onde esses atores brancos, eles pregavam o ódio racial, fazendo esses personagens estereotipados, retratando-os muitas vezes como preguiçosos, patetas, desumanos, imorais, imbecis, e em algumas retratações mais agressivas, realmente animalescos, primitivos, inferiores aos brancos, e criando também toda uma cultura de objetos, brinquedos, jogos, desenhos e coisas no geral racistas, de ódio aos negros e que representam os negros como personagens desumanizados e caricaturescos dentro desses personagens do Jim Crow, servindo para disseminar o preconceito, os pensamentos supremacistas dentro da mídia e da cultura pop, estimulando e tentando justificar a segregação. Eventualmente, após a Guerra Civil dos Estados Unidos, o termo Jim Crow começa a ser usado para descrever um conjunto de leis e etiquetas segregacionistas em vigor naquela época, principalmente na região sul dos Estados Unidos, onde as leis não eram necessariamente oficiais, mas funcionavam como se fosse após a Guerra Civil dos Estados Unidos, dentro do período ali da Era da Reconstrução, onde muitos estados no sul passaram leis que denegriam 100% qualquer direito humano a pessoas pretas, enquanto em outros estados não era uma lei oficial do governo, mas funcionava como se fosse, entendeu? Esse termo começa a ser utilizado, o termo Jim Crow começa a ser utilizado para descrever esse conjunto de leis segregacionistas, exatamente porque os personagens do Jim Crow e a cultura do Jim Crow é toda uma cultura segregacionista, uma cultura que servia para estimular e justificar a segregação dentro do entretenimento. Então, nesses vídeos, eu vou primeiro falar sobre os arquétipos, eu vou passar por alto aqui primeiro sobre os arquétipos e sobre as leis, depois eu vou falar individualmente sobre os arquétipos, cada um deles, e mostrar imagens, retratações e contar algumas histórias específicas sobre alguns dos arquétipos que merecem um vídeo só para isso, e depois sobre as leis do Jim Crow especificamente, que também merecem um vídeo só para isso. E esses vídeos sairão ao longo dessa semana do Dia da Consciência Negra. Os arquétipos. O Brasil demorou para parar de fazer esses personagens do Jim Crow, para parar de fazer o blackface no geral, pois a gente demorou muito para entender de onde vinha isso. A gente via na TV aberta, nesses programas, reality shows e qualquer tipo de programa que a gente tinha na TV aberta, a gente tinha comumente o blackface sendo feito, pois a gente não sabia de onde isso vinha. O Rodrigo Faro fazia muito blackface até muito pouco tempo. O Cacete Planeta, que já é mais antigo, fazia muito também. Mas hoje em dia isso já foi entendido e isso dificilmente você vai ver isso sendo feito hoje em dia dentro da mídia da cultura pop, e quando é feito é criticado e com razão. Mas é por isso que é importante entender esses arquétipos e saber reconhecê-los dentro da mídia da cultura pop quando replicados, pois eles estão longe de serem inofensivos, tendo em vista que cada um desses arquétipos desumanizava as pessoas pretas de um jeito diferente. Cada um tem uma função diferente e justifica uma agressão diferente, alimenta uma imagem demonizada diferente no imaginário coletivo da sociedade branca escravocrata da época. Então, justificando assim, a escravidão, a violência, a segregação e toda a etiqueta segregacionista dos Estados Unidos, e que reflete muito na sociedade até hoje. O Bruto é a retratação do homem negro como um gorila, animalesco, selvagem, instintivo e perigoso, pois ele é sexualmente insaciável e ele tem que ser vigiado ou até morto para não estuprar a filhinha branquinha e loirinha do escravocrata, que é de quem ele vai atrás, e não da mulher preta. Ele quer a menininha branquinha loirinha. E esse arquétipo provavelmente era o mais agressivo deles e o mais violento dessas imagens, que geralmente retratava as pessoas negras como mais burras, mais preguiçosas, mas geralmente não tão violentas quanto nesse arquétipo. Mas esse é o mais violento deles. Ele servia para alimentar esse medo do homem negro como estuprador e justificar o linchamento como forma de controle populacional, onde qualquer motivo de homem negro encostando em uma mulher branca ou chegando perto ou fazendo qualquer coisa do tipo era uma justificativa para acusar esse homem de estupro e a sociedade linchar esse homem, as pessoas virem linchar esse homem e matarem ele com requinte de crueldade, sem julgamento, sem chance de se defender, sem nada. E acabava que muitos dos casos que aconteciam disso dessa época e que aconteceu muito, os Estados Unidos teve o que foi chamado a Era dos Linchamentos, onde tudo se resolvia, quando se tratava de pessoas pretas, tudo se resolvia na base do linchamento. Se você quisesse se livrar de uma pessoa preta,
Muitos dos casos aconteciam simplesmente porque a pessoa preta tinha votado, então você acusava ela de estupro e a sociedade ia lá e espancava essa pessoa até a morte com requinte de crueldade, sem chance da pessoa se defender e sem se preocupar se aquilo era ou não verdade. E esse arquétipo servia exatamente para alimentar esse medo da sociedade branca com a sociedade preta, exatamente por esse medo dos estupradores, de ver os pretos como os estupradores, e justificando o linchamento como controle populacional, sendo uma forma de falar para a sociedade preta que você não vai fazer nada que implique que você é igual a uma pessoa branca, ou que iguale você de alguma forma, ou que irrite qualquer pessoa branca, senão você vai ser linchado e morto sem chance de se defender. Esse incidente ocorreu em Tulsa, em 1921, onde um homem negro simplesmente esbarrou em uma mulher branca para acidente, que gritou, alguém ouviu e chamou a polícia, a mulher disse que não prestaria queixa à polícia, mas o homem foi preso da mesma forma, uma multidão de brancos se formou para linchar ele, uma multidão de negros se formou para defendê-lo, estourou um confronto, os brancos começaram a matar e tacar fogo, destruir lojas dos bairros pretos, para matar pessoas pretas, linchar e matar todo mundo. Pessoas pretas tentando se defender, mas a polícia foi e o exército foi eventualmente para defender lá a cidade, parar o confronto, mas obviamente só defendeu as pessoas brancas e deu-se um massacre que por muito tempo a sociedade estadunidense tentou esconder que tinha acontecido e tentou fingir que não tinha acontecido por causa do trauma que isso gerou, sendo que pouquíssimas pessoas brancas que participaram do massacre foram punidas depois pelo ocorrido. Isso que é retratado pela primeira vez no entretenimento na série do Watchmen, onde eles fazem um episódio onde eles retratam esse massacre. Em 1901, um escritor negrofóbico chamado George C. Winston escreveu também sobre esse estereótipo do bruto, reforçando esse estereótipo, esse arquétipo. Eu vou traduzir. Quando uma batida é ouvida na entrada, a mulher branca estremece aterrorizada. O preto bruto está escondido no escuro, uma besta monstruosa louco de desejo. Sua ferocidade é quase demoníaca. Um touro descontrolado ou um tigre conseguiriam por pouco ser mais brutal. Uma comunidade inteira está aterrorizada com a furiosa e cega sede por vingança. No final, esse arquétipo servia apenas como uma desculpa para justificar o linchamento das pessoas pretas, como uma forma de controle populacional e de controle social. Essa propaganda anti-negros era a propaganda que mais encontrava o seu caminho para revistas e jornais através da pseudociência supremacista, que gerava dados falsos e notícias falsas sobre estupro de mulheres brancas por homens pretos, e por conta disso o lixamento durante esse período na Era da Reconstrução, entre a Era da Reconstrução e a Segunda Guerra Mundial, era muito comum, e de acordo com o Tuskegee Institute Data, entre 1882 e 1951, cerca de 3.437 pessoas pretas foram linchadas nos Estados Unidos, sendo torturadas antes com requintes de crueldade. Faremos um vídeo só sobre esses casos, pois isso ficou conhecido como a Era dos Linchamentos, e merece um vídeo só sobre isso que será postado posteriormente no canal após os vídeos que sairão nesse especial do Dia da Consciência Negra. Em 1905, o escritor Thomas Dixon Jr. publicou uma novela The Klansman, ou O Homem da Clã, se referindo à Ku Klux Klan. Nesse livro, pessoas pretas são descritas como meio criança, meio animal, impulsivos, à mercê dos desejos, que vagueiam de noite e dormem durante o dia, cuja fala não conhece palavras de amor, cujas paixões, quando despertas, são como a fúria de um tigre. O livro também contém histórias com detalhes grotescos de mulheres brancas sendo estupradas por homens negros que posteriormente são mortos por membros da Ku Klux Klan. Esse livro serviu de base para o filme The Birth of a Nation, que é um filme de cinema mudo que também retrata homens negros como estupradores, justifica linchamentos e glorifica a Ku Klux Klan. Esse filme pode ser inacreditavelmente encontrado no YouTube. Mas o ponto principal sobre esse arquétipo é entender que era uma forma de controle social, alimentar o medo, justificar os linchamentos que podiam acontecer pelo simples fato de um negro ter votado, e era uma forma de dizer às pessoas pretas que você não vai votar, você não vai namorar uma pessoa branca, você não vai entrar no emprego de um homem branco, e se você tentar, você será acusado de estupro e linchado. Ok, então por hoje é isso.
Peço desculpas por terminar Baixa Astral desse jeito, mas num vídeo tratando desse assunto fica difícil não terminar assim. Mas espero que tenham gostado. Se vocês quiserem mais histórias e mais coisas que eu posso trazer sobre esse personagem específico, depois eu posso fazer outro vídeo só sobre esse personagem, também trazendo mais algumas histórias, porque esse aqui já tá ficando muito grande. E é isso. Muito obrigado, deixe seu like e até o próximo vídeo, trazendo mais um dos arquétipos do Jim Crow.